noite. Boa noite. Câmara Municipal de São Paulo suspende a discussão do plano diretor da cidade. Manifestantes de movimentos por moradia reagem e entram em confronto com policiais. Haitianos continuam chegando à capital. Falta de carteira de trabalho impede contratação dos imigrantes. Caseiro do coronel torturador da ditadura é preso e confessa participação na morte do militar. Nova pesquisa mostra Dilma em queda. Aécio e Eduardo sobem. Sistema Cantareira atinge novo recorde negativo. Lava Rápidos perdem clientes. A votação prevista para hoje do plano diretor acabou em confusão. Nossa equipe esteve na Câmara durante todo o dia e registrou o que aconteceu dentro e fora do prédio. A expectativa era que a primeira votação fosse nesta tarde. Mas logo no início dos trabalhos, a oposição apresentou 2 projetos substitutivos para o plano diretor. Quem acompanhava a sessão no plenário vaiou os vereadores. O texto propõe as regras que vão orientar o crescimento da cidade nos próximos anos. A principal aposta é aumentar o número de pessoas morando perto de corredores de ônibus e linhas do metrô. O conteúdo tem pontos polêmicos. O vereador Gilberto Natalini, do PV, diz que, sem alterações, vota contra a matéria. Uma anistia para quem construiu de forma irregular até 2012, uma anistia aleatória, uma anistia para aqueles que fizeram coisas erradas na cidade até 2012. Eu não posso votar a favor disso. O relator do projeto, o vereador Nabil Bonduque, do PT, rebate. O que pode ser regularizado se regulariza e a pessoa fica regular, paga um imposto. Aquilo que é inadmissível, então tem que ser demolido porque não é aceito. Então não é um liberou geral. Aqui do lado de fora a rua foi bloqueada, o trânsito precisou ser desviado e pelo menos 1.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, se concentraram aqui em frente à Câmara Municipal para pressionar os vereadores que aprovem logo o plano diretor. É que pelo texto serão criados novos terrenos para a construção de moradia popular, onde hoje existem áreas consideradas invadidas. Guardas civis e policiais militares fecharam as portas do edifício por questões de segurança. A promessa dos manifestantes é acampar em frente à Câmara enquanto o plano diretor não for aprovado. Na semana passada, um protesto semelhante terminou em confusão. Hoje, depois de 5 horas de ato pacífico, os manifestantes ameaçaram invadir a Câmara. A polícia está jogando bomba para justamente as pessoas dispersarem. Só que eles continuam jogando pedras e objetos ali na entrada da Câmara Municipal. A situação é bastante tensa, destruindo aqui patrimônio público. Olha, ali que eles conseguiram colocar fogo, pneus ali na frente da Câmara. Os bombeiros agiram rapidamente, agora tem uma chama mais branda, mas os manifestantes eles não desistem. Quando tem uma bomba, eles recuam um pouco e depois voltam aqui jogando objetos, pedras. Olha só, colocando ali um banheiro químico que eles arrastaram ali próximo do fogo. A bomba está muito próxima. Agora chama muita atenção porque tem muita criança nesse protesto. A polícia jogou agora bomba de efeito moral, é um gás muito forte, fica difícil respirar. A gente vai ter que sair daqui, mas ainda assim, olha só, mesmo com todo esse gás, que é muito difícil aqui respirar, os manifestantes insistem. A repórter Sabrina Pires continua na Câmara e tem mais informações sobre esta confusão e tumulto. Sabrina? Gabriel, olha, cerca de 1 hora levou todo esse tumulto. Agora a situação, pelo menos aqui em frente à Câmara Municipal, mais controlada. A Câmara continua cercada, fechada, ninguém pode entrar, com o policiamento reforçado. Mas aqui a gente repara o que ficou, o vestígio desse tumulto, o banheiro. Os manifestantes reclamam, mostrando aqui, que a gente está mostrando os pneus, mas eles, depois de toda essa confusão,
eles querem moradia, mas depois de toda essa confusão, os manifestantes se espalharam aí pelo centro, mas muita gente, olha só, já está aqui de volta porque eles querem moradia popular e eles dizem que vão pressionar os vereadores até que o plano diretor seja aprovado. Está dizendo aqui que não tem hora para sair daqui. Então, por enquanto, a situação é essa. O viaduto, tá vendo? Estão trazendo o colchão para cá. O viaduto Jacareí está fechado aqui no centro de São Paulo, nos dois sentidos. E as informações oficiais, um policial ferido e um manifestante preso até agora. Estela. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad participaram hoje da inauguração de uma das obras viárias prometidas para o entorno do estádio do Itaquerão. A passagem subterrânea na Radial Leste faz parte do pacote de obras viárias no entorno do Itaquerão e que devem ser entregues antes da abertura da Copa do Mundo no dia 12 de junho. Chamada de Mergulhão, a passagem fica em frente à estação Itaquera do metrô e do estádio do Corinthians. Para Alckmin, o trânsito na região deve melhorar, já que vários cruzamentos e semáforos foram eliminados. Aqui tinha um semáforo, aqui em cima, parava a Radial Leste para o trânsito local. Então você interrompia a Radial Leste para poder passar de um lado para o outro. Agora com o túnel vai direto e em cima continua o trânsito local. Caseiro de Paulo Malhães é preso e confessa ter participado do crime que terminou com a morte do coronel reformado. O caseiro denunciou 2 de seus irmãos como parte do grupo que invadiu o sítio de Malhães na semana passada. Pelo menos 3 homens invadiram o sítio do coronel na tarde de quinta-feira. Malhães foi encontrado morto depois que os invasores deixaram a propriedade. De acordo com a polícia, o caseiro participou do crime dando informações, mas não teria colaborado com a ação. Para a polícia, a principal linha de investigação continua sendo a de crime patrimonial, motivado pela intenção de roubar pertences da casa do coronel. Há cerca de um mês, Paulo Malhães havia admitido na Comissão Nacional da Verdade que participou de torturas, assassinatos e desaparecimentos de presos políticos durante a ditadura militar, inclusive no caso do ex-deputado Rubens Paiva. NASA divulga vídeo da formação de tornados nos Estados Unidos. Até agora, 35 pessoas morreram. O vídeo divulgado pela Agência Espacial Americana foi feito por um satélite. Ele mostra a formação dos tornados e tempestades que atingem os Estados Unidos desde o último domingo. Os estados mais atingidos foram Nebraska, Kansas, Iowa, Oklahoma, Arkansas, Louisiana e Mississippi. Dezenas de pessoas tiveram suas casas destruídas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, essas áreas de risco podem ser afetadas novamente por tempestades intensas nas próximas horas. O presidente Barack Obama ofereceu condolências e prometeu ajuda do governo federal às regiões afetadas. Pela primeira vez em sua história, o sistema Cantareira atingiu uma marca negativa de 10% de sua capacidade. Nesta terça-feira, o nível chegou a 10,9%, mais um recorde. Em 29 de abril do ano passado, a situação do Cantareira, que abastece boa parte da região metropolitana de São Paulo, era muito diferente. O reservatório computava 63% de volume útil de água. Desde o dia 17 de março, a Sabesp realiza obras emergenciais para retirar água do fundo dos reservatórios do sistema. O chamado volume morto poderá abastecer a Grande São Paulo por 4 meses e deve começar a ser usado entre julho e agosto. E em tempos de falta de água, os lava-rápidos têm sofrido com a falta de clientes e vem investindo em alternativas para enfrentar a crise de abastecimento. Quando o movimento está baixo, a primeira medida é fechar o registro e evitar que qualquer vazamento na tubulação traga mais prejuízos para o negócio. Essa tem sido a rotina deste Lava Rápido, na região do Brooklyn, zona sul de São Paulo. A preocupação que agora mais nos aflige é o fato da gente ter que agora racionar ainda mais o uso da água e com a ameaça de multa, né? Ele administra o local há 6 anos, que é um dos poucos, segundo o sindicato da categoria, que ainda utilizam água da Sabesp para o serviço e afirma que nunca tinha passado por algo parecido. Diminuiu em 25%, 30% o nosso faturamento em lavagens, justamente por causa dessa estiagem e da preocupação da população. Marques sofre com medo de falta d'água. Já Luciano adquiriu um lava-rápido há 7 meses, na zona norte de São Paulo.
que foi pensado e construído há 30 anos para reaproveitar toda a água usada nas lavagens. O líquido passa por uma espécie de decantação para ser limpo. Esse reservatório tem 8 metros de profundidade e um comprimento de cerca de 10 metros quadrados, mais ou menos, vem até aqui onde eu estou. A água parada faz com que os detritos fiquem na parte de baixo da cisterna. A parte de cima é puxada por uma mangueira e uma bomba até estes tanques e já está pronta para ser reutilizada. Trago meu carro aqui, um dos motivos principais é esse. É justamente porque é ecologicamente correto e nós temos que pensar no nosso futuro. A água que não tem mais aproveitamento e fica no fundo dos reservatórios é lançada para o sistema de esgoto. Além disso, se voltar a chover como antes, o Lava Rápido tem também outro poço de 35 metros de profundidade, com capacidade para armazenar pelo menos 50 mil litros de água, vinda exclusivamente da chuva. Quem fundou o Lava Rápido, o centro automotivo, ele já pensou nisso. Então, se ele pensou nisso, eu acho que ele fez um grande bem para a natureza. Eu acho que se todos fizessem isso, a gente não estava passando por isso que está passando agora. Neste outro serviço, oferecido por uma franquia, a lavagem é a seco, não usa sequer uma gota de água. O produto desenvolvido pela empresa reage sobre a sujeira e facilita a limpeza. Um galão de 20 litros serve para limpar cerca de 80 veículos. Pouco mais de 200 ml são suficientes em um carro pequeno. Quando você olha um carro sendo lavado com aquela mangueira, aquele esguicho, fica evidente que aquilo não faz mais sentido, né? Porque você desperdiçar 300 litros de água para lavar um carro, gerar a mesma quantidade de detrito para o esgoto, é algo que não condiz hoje com uma realidade, com aquilo que o mundo precisa hoje em recursos hídricos e recursos naturais. E o frio chegou com força e houve recorde de baixas temperaturas em várias capitais brasileiras. Elas amanheceram com termômetros abaixo da marca dos 13 graus. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba e também a cidade de São Paulo, que registrou 12,1 graus. Apesar das temperaturas mais baixas, o dia seguiu aberto aqui na capital paulista, sem nenhuma gota de chuva e céu azul. Como será que fica o tempo amanhã, véspera de feriado? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo e todo o Brasil. As cidades do centro-sul do país tendem a registrar novos recordes de frio durante essa madrugada. Durante o dia, o sol brilha forte, o tempo fica firme, mas não esquenta muito. Não faz mais que 21 graus em Curitiba, 26 em Brasília e 24 em Belo Horizonte. Na metade norte do Brasil, o calor continua, chegando aos 32 graus em Belém. E o tempo muda radicalmente no sul do Brasil. Um sistema de baixa pressão avança rápido e provoca muita chuva, com raios, ventania e até queda de granizo, principalmente entre o norte gaúcho e o sul do Paraná. Amanhã ainda pode chover forte também, do Amazonas ao litoral sergipano. Já aqui no estado de São Paulo, o dia segue firme, sem expectativa de chuva. Ao longo do dia, com o predomínio de sol, a temperatura sobe e faz até um pouco de calor no interior. Máxima de 28 graus em Presidente Prudente e de 29 em Presidente Bernardes. Na região de Ribeirão Preto, a máxima chega aos 28 graus, mas faz frio na madrugada. Mínima de apenas 13 graus. E há risco de geada na Serra da Mantiqueira. E a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba podem amanhecer com nevoeiro. Mínima de 9 e máxima de 23 graus em São José dos Campos. Aqui na capital podemos ter um novo recorde de frio, 11 graus. Durante a tarde não faz mais que 24. Na quinta, feriado, a máxima prevista é de 25 graus. E na sexta-feira, a nebulosidade aumenta e a máxima não passa dos 24. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E muita gente deixou a entrega da declaração do imposto de renda para o último dia. Especialistas alertam para os problemas de preencher o documento na última hora e o perigo de perder o prazo e pagar multa. A Receita espera receber 27 milhões de declarações neste ano. Véspera de fim de prazo é sinônimo de correria para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda. As mulheres até que se mostraram mais adiantadas. Já fiz. Faz tempo? Faz uns 20 dias, mais ou menos. Fiz ontem. Mesmo assim, nos últimos dias, né? Brasileiro
Já os homens... Estou terminando, falta mais uma ou duas coisinhas, acho que amanhã eu termino. Não, ainda não, deixar para a última hora, né? Quarta-feira. O prazo para o envio da declaração por meio do programa da Receita Federal termina às 11h59 da noite de amanhã. Há poucas horas para o final do prazo para entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2014, cerca de 7 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração. E como em todos os anos, os problemas podem surgir na última hora, como por exemplo o congestionamento na rede na hora de transmitir a declaração, a falta de documentos e as dúvidas na hora de preencher. Neste escritório de contabilidade, as principais dificuldades dos clientes são referentes às despesas e rendimentos de filhos. O que o pessoal acaba confundindo muitas vezes é que, assim, deduções como escolas é somente os valores referentes à matrícula e mensalidades. Uniformes, material escolares, isso não é dedutível para fins de imposto de renda. Em relação à pensão alimentícia também. Pagamentos de pensão alimentícia somente se forem homologados judicialmente. Este ano, despesas com plano de saúde e rendimentos de salários podem ser importadas diretamente de um arquivo digital fornecido pelas empresas. Outra novidade é um arquivo disponibilizado pela própria Receita para quem tem certificação digital. A Receita está facilitando ano a ano, né? A possibilidade do contribuinte errar o menos possível e tendo acesso a essas informações eletrônicas que viabilizam a possibilidade mínima de erro. No plantão de dúvidas da Receita Federal de São Paulo, são em média 300 atendimentos por dia. Nesta terça-feira, ainda tinha gente que não sabia se devia fazer a declaração. Caso de Dona Maria, que tem um terreno, recebe aposentadoria, mas não sabe se os valores obrigam a fazer a declaração. Eu fui ontem na prefeitura, pensei que era lá, não mandaram vir para a Receita Federal, né? Aí depois fui na Previdência Social, depois fui na Receita da Tatuapé, mandaram vir para cá. A multa para quem perder o prazo é de 1% sobre o valor do imposto devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. As declarações retificadoras são gratuitas. No site você procura para cá, para lá, acaba se perdendo. Acho que principalmente podendo é sempre melhor. A ideia é entregar no prazo. É entregar no prazo, sem dúvida. CPI da Petrobras no Senado começa na terça-feira. A informação foi dada pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB. Hoje, o senador alagoano pediu a partidos para indicarem membros que farão parte da comissão que vai investigar a estatal. A CPI deverá investigar a compra da refinaria de Pasadena em 2006 e outras denúncias que atingem a Petrobras, como o recebimento de propina por funcionários da companhia. Renan Calheiros cumpre a decisão liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que na semana passada determinou a instalação de uma CPI dedicada a investigar exclusivamente a Petrobras. A determinação da magistrada contrariou o governo, que vinha defendendo a ampliação das investigações e queria incluir na comissão a apuração do suposto cartel do metrô de São Paulo e irregularidades na refinaria Abreu e Lima e no porto de Suape, em Pernambuco. Eleições 2014, pesquisa do Instituto MDA encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, mostra a queda da presidente Dilma Rousseff. A pesquisa não computou números de candidatos de partidos considerados pequenos. Dilma Rousseff aparece com 37% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, feita com o mesmo critério divulgada em fevereiro, Dilma aparecia com 43,7%. Aécio Neves, do PSDB, aparece em segundo, com 21,6%. Em fevereiro, ele tinha 17%. Eduardo Campos, do PSB, tem 11,8% contra 9,9% na pesquisa anterior. Em um eventual segundo turno com Aécio Neves, Dilma teria 39,2% das intenções de voto, contra 29,3% de Aécio. Já contra Eduardo Campos, Dilma teria 41,3% das intenções de voto, contra 24% do ex-governador de Pernambuco. A pesquisa aponta queda no índice de popularidade do governo Dilma. O percentual foi de 36,4% para 32,9%.
Na Bahia, sem citar diretamente a pesquisa eleitoral, a presidente Dilma Rousseff disse que tem certeza que a população não irá retroagir. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai retroagir, voltar atrás, desistir disso que nós conquistamos, a maior redução da desigualdade social em nosso país, da maior criação de empregos que o Brasil teve. Em São Paulo, o pré-candidato do PSDB à presidência da República também falou sobre a pesquisa. Apresenta uma radiografia de um momento. A percepção que para mim é a mais clara e a mais relevante é de que há um cansaço em relação a tudo isso que está aí e um sentimento crescente de mudança. Eu acho que é natural que ao longo do tempo, a partir do momento que os candidatos de oposição vierem a ser mais conhecidos, há uma tendência natural de uma migração de votos que estavam próximos ao governo para esses candidatos. Em entrevista à TV portuguesa, ao comentar o desfecho do processo do mensalão petista, Lula afirma que condenados não eram pessoas de sua confiança. O tempo vai se encarregar de provar de que o mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Os homens da sua confiança estavam envolvidos? Veja, não se trata de gente da minha confiança. Sabe, tem companheiro do PT preso, eu indiquei 6 pessoas da Suprema Corte que julgaram, sabe, e eu acho que cada um cumpre com o seu papel. Ou seja, o que eu acho é que não houve mensalão. O que eu acho, eu também não vou ficar discutindo a decisão da Suprema Corte. Eu só acho que essa história vai ser recontada. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Com Dilma caindo na pesquisa, o custo do prejuízo de Pasadena, a refinaria belga, subindo para mais de 2 bilhões. Não é troco de pinga, coisa nenhuma. Diretor da Petrobras, ex-diretor da Petrobras, denunciado na justiça e a justiça aceitando. Quer dizer, não está digamos assim, um paraíso astral para o presidente da República. E aí começam esses rumores de volta a Lula. E aí o que é que o Lula faz? O Lula faz o que ele sempre faz nesses casos. Ele não fica discutindo com ninguém, não fica dando entrevista à imprensa, ele vai para o exterior. Quando estourou o mensalão, o Lula mandou um recado direto de Paris, numa entrevista montada com uma estagiária para o Fantástico da Globo. Não enfrentou questões mais sérias, mais polêmicas. Desta vez, ele primeiro recebeu um grupo da milícia, dos blogueiros militantes do PT, porque ele não quer enfrentar perguntas sobre assuntos que não agradam. Depois foi para Portugal pelo mesmo motivo. Lá em Portugal, ele andou distribuindo lições de matemática muito interessantes. Por exemplo, ele disse que 80% do julgamento do Supremo Tribunal Federal foi político, só 20% jurídico. Disse também que há um grande interesse do Poder Judiciário de destruir o PT. Eu não sei de onde vem a conclusão dele, porque o Aires Brito, que era o presidente, foi deputado pelo PT. O Joaquim Barbosa declara abertamente que vota no PT. E mesmo que isso não tivesse acontecido, não há nenhum grupo na justiça e na sociedade brasileira interessado em destronar o PT. Essa conclusão matemática do Lula me deu inclusive a ideia de telefonar para ele para saber quem é o professor de matemática dele, que é uma matemática muito complexa, né? De qualquer maneira, amanhã ele vai receber o título de cidadão em Santo André e terá uma oportunidade para se explicar sobre Pasadena, sobre Rosemary Noronha e outros temas que as TVs internacionais não tratam, né? Então, quinta-feira nós voltaremos direto ao assunto aqui com você. Em pé. E voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está na Câmara Municipal de São Paulo e tem mais informações sobre a confusão que aconteceu durante o protesto de agora há pouco. Sabrina? Gabriel, a situação parece estar controlada, pelo menos aqui em frente à Câmara Municipal, mas o fato é que os ânimos ainda estão bastante exaltados, a polícia está por toda parte, aqui ao lado da Câmara são dezenas de policiais, a tropa de choque foi
foi acionada aqui no viaduto Jacareí. Olha só, nós temos já o pessoal da limpeza da prefeitura fazendo todo esse recolhimento dos vestígios dessa manifestação. E há pouco, os manifestantes colocaram fogo em pneus, eles fizeram barreiras por vários pontos da cidade e os bombeiros também agiram rapidamente, apagando esses focos de incêndio pela cidade. O MTST, um dos movimentos que participam desse protesto, emitiu uma nota há pouco dizendo que os culpados por este incidente foram 2 vereadores que tentaram obstruir a votação do plano diretor aqui na casa e que eles não vão se intimidar por qualquer medida para colocar essa votação na calada da noite. A votação foi marcada para esta madrugada. E uma última informação, os manifestantes neste momento estão se reunindo em frente à Catedral da Sé, aqui mesmo no centro de São Paulo. Estela. Obrigada, Sabrina. O secretário da Administração Penitenciária, Lourival Gomes, afirmou hoje que o governo vai pedir à Justiça para que Marco Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção que age dentro e fora dos presídios paulistas, fique no regime disciplinar diferenciado por 1 ano, tempo máximo permitido pela legislação. Marcola foi mandado para o RDD em Presidente Bernardes no dia 11 de março, depois da descoberta de um plano de fuga, com o objetivo de libertar líderes do PCC. Mas 1 mês depois, a Justiça determinou o retorno dele para a Penitenciária 2, de Presidente Venceslau. De acordo com a decisão, o fato de haver indícios da existência do plano não é suficiente para determinar a internação de Marcola no regime disciplinar diferenciado. No RDD, o preso fica dentro de uma cela individual 22 horas por dia, sem direito a noticiário, visitas íntimas e com apenas 2 horas diárias de banho de sol. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Real Madrid surpreende o Bayern na Alemanha com uma goleada e garante vaga na final da Liga dos Campeões da Europa. O adversário do Real será conhecido amanhã, não é isso, Celso? Isso mesmo, Gabriel. Mesmo jogando em Munique, o Real Madrid se impôs sobre o Bayern de maneira incontestável. Abriu 3-0 ainda no primeiro tempo, com 2 gols de Sérgio Ramos e outro do português Cristiano Ronaldo. E o melhor do mundo ainda marcou mais um de falta no finalzinho da partida. 4-0 Real. Amanhã, Chelsea e Atlético de Madrid brigam em Londres para chegar à decisão em Lisboa. Depois de vencer o Liverpool na reta final do campeonato inglês, o Chelsea ganhou ainda mais confiança para o jogo da volta contra o Atlético de Madrid. O treino desta tarde em Londres foi marcado pelo surpreendente retorno de 4 jogadores importantes para a equipe de José Mourinho. O goleiro Petr Cech, que deixou o primeiro jogo na Espanha com o ombro deslocado, aqueceu hoje com os demais companheiros e surpreendeu até mesmo o técnico português, que havia dito que a temporada do tcheco estava acabada. Quem também trouxe esperanças à torcida dos Blues e contrariou as expectativas negativas de Mourinho foi o zagueiro John Terry. O capitão do Chelsea saiu do jogo de ida na Espanha com o tornozelo machucado. E não é dúvida para ninguém que o inesperado retorno do talismã azul aumentaria as chances dos ingleses de avançar à decisão do torneio mais importante da Europa. O atacante camaronês Samuel Eto'o, que estava se recuperando de um problema no joelho, e o meio-campista belga Eden Hazard, que tinha dores na panturrilha, voltaram aos treinos e completam o conjunto de cartas na manga de José Mourinho. Aqui no Brasil, a transferência do atacante Allan Kardec do Palmeiras para o São Paulo ainda repercute bastante, né, Celso? Pois é, ontem o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, em entrevista coletiva, afirmou que a direção são paulina foi antiética na negociação com o jogador que ainda discutiu a renovação de contrato com o clube. Hoje, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, convocou a imprensa para responder às acusações do dirigente palmeirense. O presidente do São Paulo estava acompanhado do diretor de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, e cercado de bananas. O apoio ao jogador Daniel Alves talvez ocorreu justamente na coletiva em que o assunto era a banana que o clube deu para o rival Palmeiras, na contratação do atacante Allan Kardec. Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza.
O São Paulo, algumas temporadas, perdeu vários atletas. E o São Paulo não ficou chorando pelos cantos. Isso faz parte da regra do jogo. Eu entendo que a coletiva do presidente Paulo Nobre foi extremamente juvenil, pueril mesmo. O caminho da reclamação, do choro, é o caminho mais fácil para se justificar perante a torcida. O choro é livre, chore quem quiser. E o Paulo Nobre? Tréplica. O Palmeiras emite uma nota rompendo relações com São Paulo. Primeiro foi o Corinthians, agora o São Paulo. Agora o Palmeiras. Dono de time de basquete é banido da NBA por racismo. Gabriel, a punição foi anunciada pelo comissário Adam Silver. Com a punição, Donna Sterling, de 80 anos, não pode mais assistir a nenhum jogo ou evento da NBA, nem aparecer em nenhuma instalação do Clippers ou participar de decisões sobre o clube. Ele também foi condenado a pagar $2,5 milhões, a maior multa prevista no Estatuto da NBA. Organização da Olimpíada do Rio de Janeiro é alvo de críticas. Durante o evento na Austrália, o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, Joe Kurtz, disse que os preparativos para os Jogos de 2016 são os piores já vistos. Com toda a minha experiência, é a pior situação que já vivenciei. Mas, novamente, nós temos que fazer acontecer. E isso é um enfoque do COI, disse Coates. O vice-presidente do COI ainda disse que a entidade tem que fazer o Rio de Janeiro entender o quão crítica é a situação. Como o COI, nós nunca tivemos que enviar pessoas assim antes. Estamos tentando fazê-los entender o problema. Os eventos teste começam a partir desse ano e eles ainda têm apenas 2 pessoas trabalhando nesse departamento, concluiu. Vergonha na Copa, vergonha na Olimpíada. Há menos de 2 anos dos Jogos. Obrigado, Celso. Boa noite, tchau, até amanhã. Estela, com você? Atentado na Síria atinge complexo escolar e deixa pelo menos 17 mortos. A cidade de Alepo também foi alvo de bombardeios. 2 morteiros atingiram um complexo escolar localizado em um bairro de maioria xiita, na capital Damasco. Segundo autoridades, mais de 80 pessoas ficaram feridas. O ataque ocorreu um dia após o presidente Bashar al-Assad anunciar que irá concorrer ao seu 3º mandato, ignorando a guerra civil que se originou em meio aos protestos contra o seu governo. O conflito já dura 3 anos e matou centenas de milhares de pessoas. Na cidade de Alepo, um vídeo amador, cuja autenticidade não pôde ser comprovada, mostrou o desespero das pessoas após os bombardeios. Testemunhas alegam que o ataque foi feito com barris explosivos e o uso desses artefatos é considerado um crime de guerra. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vamos falar do Iraque. O país vota amanhã para renovar as 325 cadeiras do parlamento. É a primeira eleição depois que os americanos retiraram seus militares, em 2011. Mas não é a volta à normalidade democrática. O Iraque enfrenta uma verdadeira guerra civil. A comunidade internacional sabe disso, mas não dá muita bola, porque já se cansou dos iraquianos. Os grupos islâmicos se enfrentam em atentados que não acabam mais. Os sunitas, que são mais de 30% da população, comandaram o Iraque até a invasão dos Estados Unidos em 2003. Os xiitas, com a maioria de 60%, agora dão o troco. No meio dos 2 grupos existe a minoria curda. Um atentado na segunda-feira durante um comício matou 30 pessoas dessa etnia. Morrem por mês em atentados entre 600 e 800 pessoas no Iraque. O Iraque tem 32 milhões de habitantes e mais de 30 partidos políticos. Como são majoritários, os xiitas poderão reconduzir a maioria parlamentar do primeiro-ministro Nouri al-Maliki. Vai ficar tudo como está, mas com uma única exceção. O principal partido xiita quer reformar o Código Civil para que as mulheres possam se casar a partir dos 9 anos. Isso está em reportagem de hoje na Folha de São Paulo. A lei só valeria para os xiitas, mas de certo modo permitiria que as famílias vendam suas filhas ainda crianças. E tem mais, a esposa, pouco importa a idade dela, não poderá se recusar a fazer sexo com o marido. Voltemos no tempo.
Saddam Hussein foi um ditador durante 24 anos. Mandou matar adversários, usou armas químicas contra os curdos e decretou a execução de coronéis e generais xiitas. Foi politicamente um monstro. Mas durante a ditadura dele, as mulheres eram respeitadas. Tinham quase os mesmos direitos que as brasileiras. Agora, com o casamento aos 9 anos, será mais ou menos uma legalização do estupro de crianças. É o fim da picada. É assim que o mundo gira. Boa noite. Haitianos continuam chegando a São Paulo em busca de emprego. Hoje, mais 170 vagas de trabalho foram oferecidas aos que estão provisoriamente na Igreja Nossa Senhora da Paz, no centro de São Paulo. Mas nenhuma foi preenchida porque os imigrantes não possuíam carteira de trabalho. Houve confusão no local. O posto móvel da prefeitura, na frente da Igreja do Glicério, no centro da capital, era para oferecer vagas de emprego. Mas os haitianos achavam que era para tirar a carteira de trabalho. Frustrados, cercaram o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Luiz Antônio de Medeiros, ex-deputado federal e filiado ao PDT. Rentrez, parce qu'il fait trop de soleil, d'accord? Rentrez. Cabeça quente. Aqui não tem como emitir carteira de trabalho, aqui não tem nem internet. A carteira de trabalho é uma coisa séria, que vale para todo o Brasil, tem que estar cadastrado nacionalmente. Não basta eu preencher um papel. A situação está cada vez mais complicada porque não param de chegar haitianos aqui em São Paulo. Nem mesmo as autoridades têm mais um número correto de quantos estão aqui na capital. E eles estão passando muitas dificuldades por aqui. Muitos estão, por exemplo, sem comer. É o que está acontecendo com esse grupo. Eles vão agora para o restaurante do Bom Prato para fazer a primeira refeição do dia. O problema é que vão 50 por vez e são apenas 200 vagas. Eles seguem em fila até o restaurante próximo da Rua 25 de Março. Aqui serão servidos 200 cafés da manhã e 200 almoços por dia, numa ação emergencial. Então é um trabalho emergencial de 60 dias em um primeiro momento para acolhimento e atendimento imediato dessa população. Muitas empresas estão procurando a paróquia para poder oferecer emprego e abrigo para alguns haitianos. O problema é que a maioria não tem a documentação, o que inviabiliza essa contratação. Por isso, essa fila aqui agora, eles vão até o Ministério do Trabalho, onde vão tirar a carteira de trabalho. Um grupo foi montado para atender os imigrantes. Os haitianos saem da República Dominicana de avião e seguem até o Equador. A partir daí, o percurso é feito de ônibus. Eles passam pelo Peru e chegam ao Acre. De lá, vêm para São Paulo. Pierre e Platini chegaram há uma semana. Na bagagem, um desejo em comum. Platini diz que o seu país é bom, só falta emprego. E outra igreja passou a receber os haitianos que chegam aqui em São Paulo. É a da Nossa Senhora da Luz, no Tucuruvi, na Zona Norte. São 28 imigrantes que chegaram ontem à noite e que agora estão abrigados no salão desta igreja no Tucuruvi. Eles vieram da paróquia no centro, que está superlotada. Foi o padre que ofereceu o alojamento, mas o almoço não estava previsto. Arroz, macarrão, carne, tudo feito de última hora. Voluntários da comunidade vieram às pressas para preparar a comida, já que as refeições que teriam sido prometidas não chegaram. O Bom Prato iria fornecer as refeições. Ia entrar em contato comigo, porque a gente tem um Bom Prato aqui na Avenida Mazei, para ver, porque parece que eles iriam fornecer o ticket de jejum e do almoço. A janta ainda não me foi falado nada. Só que não veio esse ticket? Não, até agora nada. E nenhum contato deles comigo também. Desde que a notícia correu pelo bairro, alimentos não param de chegar, doados por moradores. Uma pequena parte está hospedada na casa de conhecidos, mas a maioria vem sendo atendida pelo trabalho social da Igreja Católica, que se queixa da demora da ajuda do poder público. É um trabalho que deveria estar exatamente ligado à política, mas acontece que nessas horas você não encontra o político, ele nos procura. Daqui uns 2 meses nós vamos ser procurados por eles, para arrumarmos voto, para arrumar condições para que eles voltem ao poder. E agora, nesta hora, quem é que abre as portas para esse povo? É a igreja que se faz presente. Durante a inauguração de uma obra em Itaquera, o governador Geraldo Alckmin voltou a criticar a atitude do governo do Acre. São Paulo é terra cosmopolita, né? Recebe a todos, tem imigrante do mundo inteiro, agora precisa ter planejamento. Não pode despejar pessoas aqui em São Paulo de forma
desumanas, sem ter local adequado, sem estar preparado para recebê-los. O prefeito Fernando Haddad também acha que é necessário ser avisado para que se possa organizar o atendimento, mas defendeu o Estado, que tem sido a porta de entrada dos refugiados. O Acre já, de muito tempo, vem acolhendo essa imigração em virtude dos desastres, né, que ocorreram no Haiti e que representaram um problema humanitário de enorme complexidade. Então o Acre vem fazendo seu papel quase que isoladamente, agora o Brasil contribui. E nós voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está na Câmara Municipal de São Paulo e tem mais informações sobre a confusão de agora há pouco. Sabrina. Estela, o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Américo, concedeu uma entrevista agora há pouco e disse que a sessão de hoje está definitivamente encerrada e que amanhã o tema sobre o plano diretor, que foi o estopim para toda essa confusão, será retomado. Os líderes dos movimentos de moradia popular que estavam lá dentro da Câmara, no plenário, eles chegaram a atacar alguns dos gabinetes dos vereadores do PSDB, do PV e do PR. Inclusive, uma placa de mármore foi tirada, mas o policiamento acabou contendo os ânimos e eles continuam lá dentro. A promessa, inclusive, é que eles permaneçam essa noite aqui dentro da Câmara Municipal para evitar qualquer barreira amanhã e para que eles possam acompanhar não só a sessão de amanhã à tarde, às 3 horas da tarde, mas também, caso haja, como eles suspeitam, alguma sessão de madrugada, estarão aqui. Estela. Obrigada, Sabrina. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Denúncias da Operação Lava Jato da Polícia Federal atingem candidatura do PT ao governo de São Paulo e mobilizam partidos políticos que querem aprofundamento das investigações. O entrevistado de hoje é Enio Tato, deputado estadual desde 2002, sempre eleito pelo PT. Atualmente, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. Bom, deputado, o presidente estadual do PT, Emílio de Souza, disse que esse episódio Padilha já está superado e que o PT vai seguir o seu caminho. É verdade que Padilha negou peremptoriamente qualquer participação em contratação, de indicação de nome, de ex-assessor para comandar aquele Labogem, o laboratório do doleiro que está preso, que foi usado para lavagem de dinheiro. Mas tudo isso sugere que ainda há muito esclarecimento que precisa acontecer. Dá mesmo para dizer que esse caso está encerrado? Boa noite, Maria Lídia. Eu acho que está sim. Eu acho que ele explicou muito bem. Primeiro que ele foi simplesmente citado numa conversa e mais nada. Ele foi ministro da Saúde e ele deu entrevista coletiva, participou do Roda Viva ontem e falou sobre o assunto sem medo nenhum, com muita clareza. Essa empresa, por exemplo, não teve um contrato, não teve um convênio em toda a gestão do ministro Padilha na Secretaria de Saúde. Eu acho que o problema todo é uma preocupação, por quê? Porque é um candidato competitivo. Pela primeira vez no estado de São Paulo, nós vamos ter uma eleição que vai estar disputada. Primeiro, pelo saturamento do PSDB no estado de São Paulo. E segundo, que nós vamos ter pelo menos 3 candidatos de oposição que vai levar a eleição para o segundo turno. E eu tenho certeza que vai o Alexandre Padilha e vai ganhar as eleições. Bom, agora, deputado, o deputado licenciado André Vargas, que se desligou do PT, sob muita pressão do próprio partido, isso é preocupante? Os senhores temem que ele possa atuar e agir como adversário por ressentimento, por vingança, pela pressão que sofreu? Não, porque ele até já deu um depoimento que aquele caso do currículo, daquele funcionário que foi trabalhar no laboratório, esse currículo chegou na mão dele e ele que encaminhou. Então eu acho que ele fez o bem, né? Tinha que pedir demissão realmente, eu acho que deveria até ter renunciado ao mandato, né? E ele tem que se explicar com a justiça. Agora, é como o Lula falou, né? O PT não pode responder, né, e pagar por um ato falho de um parlamentar, de um filiado que hoje não é mais nem filiado do PT. Bom, se pelo lado do PT vocês estão considerando que isso já é
um caso encerrado que está envolvendo o nome de Alexandre Padilha, do lado dos partidos da oposição não é bem assim. O PSDB vai ao Ministério Público Federal. O PPS, o DEM, querem que Alexandre Padilha vá à Câmara Federal para se explicar lá naquelas comissões de finanças, de controle, para dizer o que é, o que não é. No entender, tudo isso pode fragilizar a candidatura Padilha? Eu acho que não. Eu acho que não. E o Padilha não tem que se explicar no Congresso. Mesmo porque não tem nada. Ele não deve aceitar esse convite, porque não é convocação. Lá é um convite. Lá virou palanque eleitoral. Lá é comício. Na verdade, quem deveria se explicar, deveria ser convocado, eram os 2 secretários do Alckmin aqui, que já foram denunciados e a gente não vê a mídia falar sobre eles, né? Parece que a mídia trata diferente. E caso grave, caso da Alstom, caso do metrô, dos trens, aqui no estado de São Paulo, e 2 secretários que o governador não teve nem a coragem de afastar. Eles saíram agora porque vão ser candidatos a deputado federal. Então, existe uma outra forma de tratar, né, quando são acusados ligados ao PSDB, ao DEM, né, agora, ou à oposição do governo Dilma. Eu quero fazer um reparo. Quando o senhor diz a mídia não fala nada, eu quero dizer ao senhor que esses ex-secretários e que são deputados estiveram aqui no Jornal da Gazeta e falaram, responderam a todas as perguntas. E todas as notícias que nós sabemos por aquilo que vem sendo publicado também nos jornais. O noticiário foi amplo a respeito dessas denúncias. O que não aconteceu foi a instalação da CPI na Assembleia Legislativa para a investigação desse tal cartel dos trens de São Paulo. Como é que ficou isso? É verdade, nós chegamos em 26 assinaturas, né? Chegou agora mais 2 deputados assinaram, mas lá a base governista e o governo, o Palácio do Governo, não deixa, né, abrir nenhuma CPI. Eles, no início do ano legislativo, eles protocolaram 15 CPIs para a oposição não poder protocolar mais nenhuma para não dar tempo. Agora que está no final da legislatura, né, em época de eleição, chegou a vez de uma CPI que nós protocolamos, que é a CPI dos pedágios, sobre o abuso, o aumento, o valor exorbitante dos pedágios, né? Mas sabe quem que vai ser presidente da CPI? Uma CPI proposta pelo PT, pelo deputado Antônio Mentor, que deveria presidir. O presidente da CPI vai ser o Bruno Covas. E é interessante, o neto vai investigar o avô, porque os grandes contratos no estado de São Paulo dos pedágios foi feito pelo governador Mário Covas. Então você imagina o neto investigando o avô sobre os rombos, né, os escândalos, né, e os absurdos que existem nos pedágios aqui no estado de São Paulo. Então na Assembleia Legislativa ele se comporta de uma forma que a oposição não tem direito a nem aprovar um convite de um secretário ou de um dirigente que está denunciado. Então, a vida lá na Assembleia Legislativa é muito difícil. E é diferente, inclusive, em governos do PSDB de outros estados. Aqui em São Paulo é impressionante. Eles massacram, eles não deixam investigar nada. Nada. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, deputado. Boa noite. Gabriel. Tensão na Ucrânia. Manifestantes pró-Rússia invadem sede do governo na cidade de Lugansk. Os ativistas quebraram janelas do edifício e lançaram bombas e objetos contra a fachada. Um dos líderes da ação disse que a invasão não foi planejada e que o ataque aconteceu de maneira espontânea. O ativista acrescentou que já não há mais policiais no prédio e que o objetivo do protesto é chamar a atenção das autoridades. Em comunicado, o presidente interino da Ucrânia, Oleksandr Turkhinov, exigiu a demissão dos comandantes da polícia das cidades de Lugansk e Donetsk. Ele ainda disse que todos os policiais que não cumprirem com seus deveres serão demitidos. No parlamento ucraniano, Turkhinov e o primeiro-ministro do país, Arseniy Yatsenyuk, incentivaram os parlamentares a aprovarem uma nova constituição para tentar diminuir a crise que assola a Ucrânia. A Rússia se pronunciou hoje sobre as restrições dos Estados Unidos às exportações de alta tecnologia para o país. Segundo o governo russo, essas medidas representarão um golpe para as companhias do país no setor. Presidente sul-coreana pede desculpas às famílias das 302 vítimas que morreram em naufrágio no país.
Em pronunciamento, a presidente Park Geun-hye se desculpou por não conseguir prevenir o acidente pelas respostas insuficientes que foram dadas no começo das buscas. Seu governo foi duramente criticado pela demora em liberar informações e pela baixa regulamentação de sua indústria naval, o que levou o primeiro-ministro Chung Hong-won a renunciar ao cargo. Mais cedo, a presidente visitou um memorial construído em homenagem às vítimas. 100 pessoas ainda estão desaparecidas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá.